Como colocar o inglês na sua rotina sem ter tempo? Estamos aqui com ele, Teacher Nicholas, um dos teachers da Academia do Inglês, Academia do Inglês .online, para que você estude com este teacher maravilhoso, ou com este que vos fala, e outros profissionais que temos. Mas se você está com dificuldade de colocar o inglês na sua rotina sem ter tempo, sendo você aluno da Academia do Inglês ou não, estamos aqui para solucionar o seu problema. Teacher Nicholas, uma visão geral. Como colocar o inglês na rotina sem ter tempo? De uma maneira geral. Bom, basicamente, como a gente não... Muitas pessoas não têm um tempo extra para separar para alguma coisa. Hoje eu vou fazer tal coisa. Muita gente tem a vida muito corrida e não consegue. Então, tentar inserir o inglês dentro desse tempo já ocupado pode acabar sendo não um escape, mas acho que uma oportunidade de tu ampliar aquele horizonte ainda mais, às vezes. Por exemplo, tu pode adquirir conhecimentos novos. Uma coisa que eu fazia bastante, sempre gostei muito de jogos, tal, não sei o quê. Quando eu ia procurar algum guia, alguma coisa, eu procurava em português e achava incompleta, eu procurava em inglês. E ali eu ia descobrindo outras coisas. Então, assim, o inglês em outros cenários, quando se tu aplicar, tu pode também, além de aprender um idioma, aprender mais sobre o que tu está utilizando de ferramenta para chegar no inglês, né? Isso é interessante, que às vezes as pessoas procuram um tutorial, sei lá, preciso aprender mais sobre Excel. Vamos fazer um panorama geral. Então, Excel, aquela, né, ferramenta de planilhas, e a primeira opção que a pessoa faz, sempre, se ela está querendo melhorar o inglês dela também, e o Excel, é que ela busque esse tutorial em português. Como fazer tal coisa no Excel. E aí ela busca em português, o que é natural, obviamente. Mas se, por algum motivo, eu estou tentando aprender inglês, por que não eu, sei lá, pegar essa pesquisa que eu tenho, colocar no Google Tradutor e procurar conteúdos daquilo que eu preciso aprender em inglês. Eu sei que talvez a dificuldade do processo aumente, mas, querendo ou não, o cara vai estar usando as mesmas células, ele vai estar digitando tudo na tela, então é fácil de acompanhar um tutorial onde o cara está usando um software e tu está realizando o que ele está realizando no teu computador. Então, eu acho que às vezes a gente pode se expor ao inglês em pequenas drops por coisas assim. Então, eu acho que é interessante, eu achei legal essa tua adição. Mas eu acho que a maneira mais fácil é a frase que a gente separou aqui de colocar o nosso inglês na nossa rotina e não montar uma rotina para o inglês. Às vezes o cara chega no domingo, o cara seta lá todas as... De tal a tal hora vou escutar inglês, de tal a tal hora vou fazer não sei o quê, de tal a tal hora vou fazer não sei o quê. Quando ele faz isso, a chance de ele não conseguir cumprir na segunda-feira é altíssima. Porque já não está na rotina dele. Então, algumas coisas vão entrar no meio do caminho, como, sei lá, o cachorro, o filho, o trabalho, o e-mail inesperado, um problema, sei lá, às vezes uma torneira, trazendo um pouco mais para a vida real, quebra uma torneira. O cara tem que ir lá comprar, mandar arrumar e tal, já estraga o tempo ali. Então, encaixar o inglês na rotina. Então, trazer pequenos drops de inglês dentro do nosso dia. E aí, pode ser, sei lá, no café da manhã, né? Todo mundo levanta a mão. Quem toma café com o celular na mão? E a maioria de nós, você que está assistindo, levante sua mão se você assiste Reels no Instagram. Eu vou mais ou menos levantar, porque às vezes eu assisto, às vezes não. Eu sou muito fã do YouTube, essa ferramenta que estamos neste momento. Mas, de qualquer maneira, a gente às vezes passa, sei lá, 1, 2, 3, 5 minutos vendo Reels, que são, querendo ou não, bobagens, né? Porque o Instagram hoje não tem incentivado muito conteúdo educacional e a gente poderia estar... A gente ainda pode ver Reels, mas a gente pode, daqui a pouco, consumir um conteúdo um pouco mais útil nesse momento, né? Então, dito isso, eu acho que o nosso item número 1 é não criar uma rotina para o inglês, e sim colocar o inglês na rotina. Alguma coisa adicionada nesse tópico, Nicolas?
Me usando como exemplo de anos atrás, o Teenage Nicholas, o adolescente Nicholas, se eu colocasse como uma obrigação estudar inglês, eu provavelmente não teria aprendido. Em algum momento aquilo ia me incomodar, porque eu tô deixando de jogar bola pra estudar, tô deixando de fazer alguma coisa. Eu digo mais, Então, eu fui esse cara. Eu vou contar uma história pessoal agora. Eu tenho vergonha quando às vezes eu encontro a minha professora e o meu professor, foram dois, de inglês do ensino médio. Porque hoje eu sou professor de inglês, eu tenho uma empresa que dá aulas de inglês com professores. E eu não prestava atenção na hora deles, na aula deles. Então, me desculpa, Letícia e Antônio, se vocês estiverem vendo esse episódio, porque era o inglês pelo inglês naquela época. E isso para mim não era interessante. Eu queria ver o inglês por coisas que eu me interessasse. Então, para ti foi a música, para mim foram os jogos, e com o suporte da música para ti, e com o suporte dos jogos para mim, a gente aprendeu inglês porque as coisas eram em inglês. Talvez se fosse em francês, tu teria aprendido igual. Sim ou não? existe essa chance. Então, porque para mim era por conta do conteúdo e não por conta do idioma. E eu sei que eu tenho muitos alunos, e tu também, e o teacher Marcelo e o teacher Maurício também, que eles consumiriam muitos conteúdos de coisas que eles gostam por conta de que eles gostam desse conteúdo, não porque está em inglês. Se estivesse em espanhol, a gente consumiria também. Enfim, moving on to the next topic. Indo para o nosso próximo tópico, não tente entender 100%. O que podemos dizer sobre não entender 100%? O que acontece? Quando a pessoa foca em tentar entender coisa por coisa, ela tem aquela expressão da viseira de cavalo, que quando tu olha para um ponto só, tu não consegue ver o todo. Tunnel vision. Isso, exatamente. E basicamente é isso. Às vezes, alguma palavra que tu perdeu, tu volta e tu fica batendo a cabeça, te distrai. Essa aí é a pior parte, porque o cara, ele tá conseguindo entender, ele tá acompanhando. Do nada, o cara larga, sei lá, a palavra struggle, que na tradução nu e cru, assim, significa luta ou proceder com dificuldade. E o cara, meu Deus, que palavra é essa? Só que enquanto ele pensa, meu Deus, que palavra é essa, o cara do podcast, do áudio, enfim, já falou outras 10 palavras. E ele não entendeu aquela e outras 10. E o resumo da história é que ele não vai entender, ele vai dizer assim, meu Deus, eu não consigo entender quando eu vejo as coisas em 100% em inglês. E na realidade não é esse o foco. E também tem outro ponto de que nem tudo tem uma tradução direta inglês-português, português-inglês, né? Aí o cara acha por exemplo, um harass, que seria de importunação, e a gente pode levar para algum outro lado e... Se for uma reportagem de noticiário, pode ser de assédio. Exatamente. Só que aí se for um conteúdo de jogo, pode ser um estilo de um vamos usar LOL de exemplo. Não gostaria, mas vou usar o LOL de exemplo. Aquele boneco que fica importunando ali, te impedindo de jogar de forma adequada. Então, tudo depende de contexto. No momento que tu tenta traduzir... Até pro futebol, de repente, também podemos trazer aquele atacante que fica incomodando o zagueiro adversário. Definitivamente. Então, assim... Então, o objetivo inicial de uma atividade que tu for fazer em inglês é sempre que tu consiga compreender a ideia geral. O que eu fazia muito antes quando eu estudava inglês, era ouvir um podcast sobre assuntos que eu gostava, e aí eu ouvia esse episódio uma vez, realizando outras atividades, limpando a casa, louça, sei lá, e quando eu encerrava o podcast, se eu tinha tempo disponível, se a minha atividade tinha que seguir, eu ouvia de novo o mesmo episódio, porque daí eu prestava atenção nas partes que eu não entendi e deixava as partes que eu já entendi para depois, tipo assim, essa que eu já entendi, então eu não preciso focar nessa hora, mas nesse momento específico aqui eu não entendi, então eu vou ouvir de novo. E aí é um ótimo exercício de exposição ao idioma, porque daí eu estou aumentando as minhas horas de listening, que é a hora de escuta, né, para, em vez de 30 minutos, estou aumentando para 1 hora, porque eu escutei de novo. Então, para quem não tem esse costume, acompanhar conteúdos de assuntos que te interessam, da tua pós-graduação ou do teu esporte, hobby, etc., com a narração
em inglês, se possível. Né? Então, são coisas... elas são doloridas de fazer, porque eles vão te tirar um pouquinho da tua zona de conforto, mas a partir de um certo momento tu começa a te acostumar e tu também elimina esse foco de entender 100%, vai ficando mais legal. Um exemplo para o pessoal, às vezes, que assiste a Fórmula 1 e assina aquela Fórmula 1 TV, me lembro que é a F1 TV, o cara pode ativar, ele consegue ativar os áudios em português com os narradores brasileiros e o inglês. E às vezes o cara tá estudando inglês e o cara assiste inteira a corrida em português. Para quê? A corrida é pra saber quem tá na frente. Tu consegue ver tudo. A faca e o queijo na mão, joga o queijo no chão. Então, às vezes, a gente... o cara tem as ferramentas ali para usar e não usa. Então, essa seria uma sugestão, agora dando um exemplo, né? Claro que a gente poderia ter 1000 exemplos aqui, mas, enfim. Number 3, tópico número 3. Já falando em legendas e mudanças de áudio, usar legendas como uma ponte. Mas aí, você que está vendo a gente deve estar pensando, eu não gosto de filmes com legenda. Essa é a voz da pessoa que está falando. Eu não gosto de filmes com legenda, porque eu não consigo ouvir e ler ao mesmo tempo, me atrapalho, etc. Quais são as sugestões, Nicolas, que tu daria para essa pessoa que não gosta de ver filme com legenda, que eu tenho que ler, tenho que ouvir, daqui a pouco eu perco alguma coisa? Assim, a pessoa que tem essa dificuldade, tipo, eu não vou olhar um filme. Geralmente a pessoa que tem essa dificuldade, inclusive, é com idiomas trocados, né? Por exemplo, o áudio em inglês, legenda em português, ou vice-versa. A pessoa tem essa dificuldade, que é o momento que precisa ler, a tradução ainda não é uma coisa que acontece automática na cabeça, leva um tempo e alguma coisa se perde. Entretanto, no momento em que a gente está assistindo um filme com áudio em inglês, a legenda ela serve como uma espécie de muleta. Ela ajuda muito para que a palavra chegue no teu ouvido. Tu conseguir entender quando tu vê aquela palavra escrita ali, tu entende e às vezes se tu não tivesse aquela legenda tu não entenderia. Então, na realidade é aquele clique da palavra aparecer escrita e sei lá, a palavra tá unfortunately. E aí ela é escrita completamente diferente, né? Que é unfortunately. E aí o nosso cérebro, quando a gente vê ela escrita, essa é a sensação que ele quer, isso é o que ele quer fazer, unfortunately. Só que tu escuta ela, quando tu tá vendo o filme, tu vai ver ela falada pelo cara, super rápido, e escrita embaixo, do jeito que eu acabei de falar, né? Então ele vai bater o olho, então é assim que se fala essa palavra? Unfortunately. Então ele gera esses pequenos descobrimentos de mudanças de padrão, de saber que a escrita é diferente do som. E só que também existem dois contrapontos. A partir a gente não pode também usar demais, tornar impossível tu assistir algo sem a legenda. Tipo, olha, assistir tanta coisa com legenda ao ponto de que se tu assiste sem a legenda, te dá um tilt e tu não associa mais uma coisa com a outra. É uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E também, se tá assistindo um filme em português, com a dublagem em português, com a legenda em inglês, não vai bater. Porque tem toda aquela questão da dublagem, tem que encaixar o movimento da boca, tem que, às vezes, adaptar uma palavra que não existe. Então, não vai bater, nunca vai bater 100%. Agora... não espere que vá bater, mas é um jeito de estudar caso seja o caso dessa pessoa, né? Tipo, eu não gosto de ouvir em inglês com a legenda em português, ou legenda em inglês com áudio em inglês, com a legenda em inglês e áudio em inglês, né? Se é o caso dessa pessoa, veja dublado. Então, coloca a legenda em inglês, pelo menos para ter um momento de leitura, em certos momentos descobrir uma palavra nova, alguma outra coisa. Vai ajudar a entender um contexto geral e acaba naquela questão de não precisa traduzir tudo, né? Óbvio que não é o ideal, né? A gente está tentando aqui facilitar a vida de uma pessoa que não tem o costume de ter inglês na rotina. A gente sabe o quão é difícil. A gente tem vários alunos que comentam, nossa, como é difícil ver um filme com a legenda em inglês e o áudio em inglês. Ou às vezes até o áudio está em inglês com a legenda em português e tem muita gente que não gosta. Né? Meu marido não gosta, minha mulher não gosta, daí acaba vendo dublado. E aí acaba que a gente perde muito nesses momentos, porque a gente vai ter 1h30 de exposição em inglês ali, em vez de estar se esforçando, a gente está vendo dublado. Então,
Eu sou completamente oposto, né? Eu já não consigo ver dublado. Pra mim, dublado tem condições, mas enfim. Então, use o inglês, use as legendas em inglês como uma ponte. Então, a gente pode ver o áudio em português e usar a legenda, a legenda em inglês, para daqui a pouco tu ler uma palavra nova, sabe? Para tu praticar um pouco a tua leitura, para tu descobrir, né? O cara falou assim, ó, em português ele fala, cala a boca! E na legenda tá lá embaixo, shut up! Então então quer dizer que shut up significa cala a boca, legal. Então são pequenas coisinhas que podem adicionar no teu vocabulário do dia a dia. Não é o ideal, o ideal então o ideal é que, obviamente, a gente veja a legenda em inglês com o áudio em inglês. Esse é o ideal, né? Mas a gente está tentando aqui facilitar a vida de um aluno que não tem o costume de consumir coisas em inglês. Item número 4, distribua o inglês ao longo da semana. O que tu acha, Nicolas, daquele cara que não faz nada em inglês durante a semana, ele só tem a aula dele? Só faz uma aula. Ele faz uma aula, nunca mais pratica, volta na próxima aula e vai falar, o que é isso aqui de novo? Vai acontecer, a memória, ainda mais quando é uma pessoa adulta, quando é criança, ainda às vezes é mais fácil. A criança tem mais facilidade. Mas agora o adulto já tem bastante coisa na cabeça, às vezes tem uma vida muito corrida, muito ocupada, vai esquecer. Então, tu ter ali o teu inglês distribuidinho na tua semana, entre a tua rotina, vai ajudar muito nessa questão de memória e também, às vezes, até de associação. Tem gente que gosta de estudar por associação, né? Então acaba ajudando bastante também. Eu acho que é até melhor o cara estudar a mesma coisa a semana inteira, pelo menos um pouquinho. Mas eu já dominei esse texto, já dominei essa lição, já dominei esse podcast, já dominei esse episódio. Vê o negócio a semana inteira. Sei lá. Isso ajuda muito. Tem uma época, eu não sei se foi o teu caso também, que o Walking Dead com legenda saía para download na terça. E na segunda-feira o episódio saía só com áudio em inglês. Eu baixava o episódio sem legenda, sem nada, na segunda, assistia a segunda noite, só para constar que eu já trabalhava, tá? Só, obviamente a minha vida era mais fácil, não tinha filho, não era casado, então era mais tranquilo. Mas eu deixava o episódio, eu baixava o episódio na segunda, assistia, e depois na terça o episódio saía com a legenda. E aí, meus amigos, muita coisa de segunda eu conseguia encaixar na terça. Alguns pequenos detalhes que eu tinha perdido segunda por conta da falta de legenda, eu conseguia encaixar com a legenda em português na terça. Também bom deixar claro, baixava legalmente o episódio. Exatamente, eu baixava legalmente, exatamente. Mas isso era bem comum, eu acho que muita gente fez isso durante bastante tempo. Mas tem muita gente que não. Muita gente que não participou desse movimento de baixar séries e acompanhar a série em inglês e tal, e teve pouco contato com esse tipo de coisa, e hoje é mais difícil achar coisas em inglês para fazer. E então, a distribuir o inglês ao longo da semana seria poder revisar mesmo que tu tenha tido aula, e o teu professor te passou, sei lá, 20 palavras novas, pega 3 dessas palavras novas e tenta revisar elas a semana inteira por 5 minutos. Não tenta fazer muita exposição, muito estudo. Vai ter que ser pequenas coisas, pequenas doses. Então, tem muita gente que às vezes separa o final de semana. Não, o final de semana é quando eu consigo estudar. Daí o cara, né, organiza, se acorda mais cedo, as crianças estão dormindo, o cara vai lá estudar e vai estudar 2 horas. Só que domingo, segunda, terça e quarta o cara não fez nada. Para mim, não tem motivo, não tem por que fazer isso. É mais fácil ficar dormindo até mais tarde no sábado, aproveitar o teu sábado fazendo outra coisa e estudar 10, 5 minutos todos os dias do que fazer isso no sábado. Definitivamente. Então, até pelo fato de como a gente... porque 2 horas de inglês no sábado, eles podem te dar uma noção maior de gramática, alguma coisa nesse contexto, mas como a gente precisa de muito vocabulário, em inglês a gente precisa ver e repetir, ver, repetir, ver, repetir, ver, repetir e usar, ver, repetir e usar. E acaba que... se eu quiser estudar por pouco tempo, com memória, exercícios de repetição espaçada, onde eu posso fazê-lo?
Revise.cards, acesse agora, clique no link da descrição, no primeiro comentário fixado. É a nossa plataforma da Academia do Inglês, onde ontem mesmo eu ainda estava comentando com o Marcelo que essas ferramentas de repetição espaçada no geral, não só a nossa, mas todas de uma maneira geral, elas hoje em dia parece que fica muito difícil, parece que é muito difícil de a gente fazer com que um aluno use uma ferramenta dessas, porque a nossa atenção está cada vez menor. Por conta de rede social, de dopamina, de vídeos curtos e etc., acaba que a gente não consegue mais ser consistente em uma ferramenta como essa. Mas para explicar de maneira geral, para quem está assistindo aí, como eu faço para que eu distribua o inglês durante a semana. No Revise, que você consegue clicar no link aqui da descrição e verificar, que ele é gratuito, primeiro de tudo. Você consegue criar sua conta, então acesse o site, crie sua conta e a partir dali tu vai escolher um dos decks que a gente já tem para tu estudar, que são flashcards, que na frente tem a frase em inglês, no verso tem a frase em português, com áudio. Então tu tem tudo o que tu precisa, que é uma frase em inglês, no verso a frase em português, que é a adaptação para o português daquela frase, e o áudio para tu repetir em voz alta e tudo mais. Isso tu vai fazer com que, se tu revisar todos os dias, tu consegue ter uma repetição espaçada, onde o próprio software define que dia que tu tem que revisar qual palavra, porque se tu souber a frase, tu vai clicar que tu sabe, se tu não souber, tu vai clicar que tu não sabe, e aí o aplicativo define, essas são as frases que tu precisa revisar hoje, senhor, essas não. E aí, com certa periodicidade, ele vai definir o que precisa ser revisado e o que não, além do que a gente também faz um Active Recall, que uma das maneiras mais efetivas provada em estudos é quando tu estuda a partir do momento em que tu é desafiado a lembrar alguma coisa e não simplesmente ver e estudar. Sabe quando a gente estuda para a escola e tal, e a gente vê o livro e a gente grifa de amarelo, Nicolas? Fez muito isso? Eu descobri depois dos meus 25 anos de vida que eu não sou esse cara. Eu não consigo estudar grifando. Então, nunca aprendi assim. Tanto é que uma vez eu estudei muito para uma prova, eu rodei igual, porque eu não sabia estudar. E aí, depois que eu comecei a fazer assim, de qual que é a resposta de tal coisa? Tal coisa. Aí, depois eu tentava de novo. Aí, eu escrevi a resposta na frente, no verso eu tinha a pergunta. Daí, eu ficava vendo a resposta de tal coisa. Quem descobriu o Brasil? Virava Pedro Álvares Cabral. Beleza, é isso aí. Tá, então tá. Então, com os flashcards e uma Active Recall, ou uma pessoa te perguntando como é que é tal coisa, a gente consegue lembrar mais, porque a gente está forçando o nosso cérebro a criar aquelas conexões neurais entre o que a gente precisa, entre a pergunta e o que a gente precisa, a resposta, né? Então, o Revise vai te ajudar nisso. Mas, não vou dizer que é a solução mágica, demanda bastante trabalho, então é a ferramenta, e quem tem que operar a ferramenta é você que está aí nos vendo. E a gente ainda coloca os decks, né? À disposição tem decks do zero, tem decks mais avançados que tu pode clicar e definir quais que tu precisa. Mas a minha sugestão é que... ainda. A minha sugestão é que se tu estiver vendo algum filme, alguma série, tu pause o filme, cadastre ali a palavra que tu aprendeu, frente e o verso, sei lá, struggle, embaixo coloca lutar, proceder com dificuldade, e salva o cartão e estuda depois um outro dia, para que tu não esqueça. Eu fiz isso, esses dias eu tava vendo uma série com a minha esposa, e o cara falou assim, TARP, we need TARP, e na legenda apareceu lona. Eu falei, caramba, cara, não sabia como é que se falava lona em inglês, eu tenho certeza que algum dia um aluno meu vai me perguntar como é que se fala lona em inglês. Eu fui lá no Revise, eu criei o meu deck, cadastrei lona, nós precisamos de lona. No verso a frase era TARP, we need TARP. Salvei. E é por isso que hoje eu estou aqui neste programa falando para vocês que eu sei como falar lona em inglês, porque eu coloquei no Revise e eu já revisei mais de 3, 4 vezes. Então, eu não saberia se eu tivesse visto só uma vez no episódio e falar que legal, lona é TARP. 3 dias depois, com a correria da vida, eu teria esquecido. Então, de novo, reforço para quem quiser. Revise.cards, link na descrição para você participar e estudar, mas é gratuito, então não precisa pagar nada, só vai lá e estuda. E aí, obviamente, bate com o item que a gente está falando agora, que é distribuir melhor o inglês durante a semana, né? Que a gente, com o Revise, ele pode resolver esse problema e distribuir melhor o inglês durante a semana. Número 5, Nicolas, transformar o celular, que é uma coisa que a gente usa todos os dias, em um ambiente de inglês. Como fazer isso? Nossa,
lembro até hoje o meu Motorola tijolão que eu tinha quando era criança. A primeira coisa que eu fiz foi colocar ele em inglês. E pode parecer bobagem, tipo, tu vai te acostumar a clicar em menu, tu vai te acostumar a clicar em contacts e coisa do tipo. Só que, cara, na verdade não. Tu vai te acostumar a ver aquela palavra repetidas vezes e tu vai te acostumar com a palavra. E a palavra vai, ó. Então, muita Por coisa. exemplo, desafio aqui na tela para você agora, que está assistindo esse podcast aqui há 24 minutos. Como se diz configurações em inglês? Tempo. Será que é configuration? Não. Settings. Para quem tem o celular em inglês, você já sabe que é settings. E isso é legal. Tu acha que eu já vi configuração em algum filme, alguma série? Não vi. Eu sei que configuração é settings por causa do meu telefone. E jogos. Exatamente. A questão do jogo é uma questão mais complicada, a gente pode ter um podcast só sobre isso. Mas eu tenho um pequeno ranço quando empresas de jogos lançam o jogo e as pessoas começam a reclamar: meu Deus, lançaram o jogo e não tem em português, mas que vergonha. E eu fico pensando, cara, quando eu era criança, só tinha inglês. Às vezes nem inglês. Então o jogo saía em inglês e eu tinha que, cara, get the key with the woodcutter. E eu, meu Deus, o que é woodcutter? E aí eu tinha que... Já chegou um momento em que eu zerei RPG em japonês porque no jogo não tinha tradução. E, ó, corre atrás, filho. Exatamente. Então, eu lembro uma vez que eu fui no centro da cidade, comprei um dicionário em inglês, voltei para casa, procurei pela palavra key, descobri que era chave, depois procurei pela palavra wood, que era madeira, e depois eu procurei por cutter, que era cortador, e eu descobri lenhador. Pega a chave com o lenhador. E aí eu descobri que eu tinha que fazer por conta do dicionário. Então, tem muita gente que não passou por esse processo e hoje em dia já joga todos os jogos em português. E infelizmente isso é bom e ruim. É bom porque aumenta o acesso a mais pessoas, mas é ruim porque a gente tem muito menos gente praticando inglês. Quando a gente acha que poderia ser o inverso, né? Quando a gente tem IA hoje em dia, com suporte, a gente parece que tem menos pessoas falando inglês do que antigamente. A sensação que tem, né? Que a gente tem. But anyway... irônico. Going ahead para o nosso próximo ponto. Bom, finalizando então a questão do celular, caso a gente não tenha, a gente falou pouco até sobre a questão do celular, mas é bem simples, então a gente vai em configurações, língua, inglês e salva. Não tem nada que tu vá perder porque teu celular tá em português. Então tu vai aprender que o cara que tá digitando no WhatsApp está escrevendo, vai virar typing, e isso é muito legal. Tu vai aprender palavras novas ali. Tu já está acostumado com teus aplicativos, tu está acostumado com tudo que está no teu celular, já não precisa, teu celular não, de novo, olha para essa câmera aqui, teu celular não precisa estar em português, não interessa o teu nível, mas se você está disposto a aprender inglês, teu celular não precisa estar em português. Como é que eu vou achar minhas fotos? É o mesmo ícone, é o mesmo lugar, só vai estar escrito Gallery ao invés de fotos, vai estar escrito Settings ao invés de Configuration, mas o ícone é o mesmo. Então, não tem porquê. Número 6, Nicolas. Não acumule palavras. Faça as palavras voltarem. Se vocabulário fosse flor, meus estudos eram um jardim. O que tu achou dessa? O que tu achou dessa frase? Eu diria. Poético. Mas o que tu acha disso? O que tu acha daquele aluno que tem uma lista de palavras e o cara tenta lembrar tudo solto e muitas palavras? Pois é. Já tive casos de alunos que tinham essa vontade de ter um vocabulário muito amplo e aí pegavam listas de palavras, listas absurdas de substantivos, adjetivos e coisas. Aí eu pedia para montar uma frase, por exemplo, eu preciso ir ao médico. A pessoa sabia como era médico, mas não sabia como era esse ir ao. Por quê? Porque ela estudava tanta palavra na preposição, por exemplo, ela não sabia, conjunção ela não sabia. Então, às vezes, fazer o básico te abre portas para que tu consiga atingir mais fácil o teu objetivo do que ficar aprendendo 1 bilhão de palavras e não saber como conectar elas. Né? Na realidade, às vezes, não é nem isso. Às vezes o cara tem a palavra need, tem a palavra doctor na lista dele, mas ele não lembra porque são muitas palavras.
Também. E ao ser muitas palavras, ele não assimilou nenhuma ainda. Em Ele não excesso, chegou ao até a ponto de água faz assimilar. mal. Bela frase, mais uma bela frase poética. Então, neste contexto, a gente tem muita gente que fala assim, não, eu leio bem inglês, eu consigo ler bem, eu consigo até escrever bem, porque obviamente a gente escrever, a gente tem um suporte do tempo, que a gente não está com tanta pressa. O ler é relativamente tranquilo, porque tem palavras que são parecidas, né? Quando a gente escreve, desculpa, quando a gente lê, tem palavras que são parecidas com o português, então a gente vai para a eliminação e pelo contexto geral, mas na hora, né, que a gente precisa de palavras comuns e rotineiras, eu não revisei elas o suficiente. Eu ainda não tenho um login no Revise. Ou eu não sou aluno da Academia do Inglês, que não vai te dar lista de vocabulários, a gente vai tentar revisar até tu conseguir usar ela. Isso é muito importante também, essa questão de a gente aprender muitas palavras, às vezes o cara não usou ela. Então, eu diria que um ciclo ideal seria aprender a palavra nova, revisar, usar, e aí somente tu está liberado para aprender uma nova. É a Ou questão seja, de tu se eu saber usar. aprendi, para eu finalizar aqui rapidinho, só eu tentei, sei lá, eu aprendi deadline, que é muito comum a palavra, né, que significa prazo. Eu aprendi deadline, eu repeti em voz alta, revisei no dia seguinte, na terça-feira, por exemplo, aprendi segunda, revisei na terça, e na quarta-feira eu tento montar uma frase com deadline. The deadline of this project is next week. O prazo deste projeto é semana que vem. E aí eu usei deadline. Então, na quarta-feira eu posso considerar que eu aprendi a palavra deadline. E aí, sim, na quinta, eu estaria apto a aprender uma palavra. Eu poderia aprender uma palavra nova. E então, na quinta, sim, eu começaria a aprender uma palavra nova. E o que acontece muito é que o pessoal tem listas de muito vocabulário que eles não conseguem usar. E não consegue recuperar, né? Sabe recuperar quando a palavra tá lá no fundo e tu busca ela, sabe? Exatamente. O que tu ia falar antes que eu te cortei? Não, que é a diferença entre tu saber usar algo e tu saber o que é. É basicamente a diferença de conhecimento e sabedoria. Tu pode ter muito conhecimento, mas não conseguir aplicar aquilo ali de forma alguma. Então, né, o importante, o primeiro passo de tudo é tu dominar o básico, eu acho. Eu acho que tu resumiu bem agora a questão de conhecimento e sabedoria, porque a gente tem muitos alunos que têm muito vocabulário, que sabem muitas palavras ou lembram vagamente delas, elas estão meio soltas, sabe? E aí a sabedoria é a questão de conseguir usar, de botar elas em prática. E o que eu acho que acontece hoje é a pessoa que está estudando, ela consumir conteúdos de muitas fontes diferentes e não ter um norte, mesmo a pessoa que estuda por conta, a pessoa mais autodidata, e ela não sabe o que ela faz primeiro, ela não sabe o que ela estuda primeiro, ela não sabe o que ela revisa, e aí por isso ela acaba ficando com, eu sei muito vocabulário, mas eu não consigo usar. É engraçado que esse cara até consegue identificar esse vocabulário novo se ele vê escrito, né? Ele consegue identificar, mas se ele ouvir ou se ele precisar falar, a gente perdeu o cara, porque ele tem pouca exposição, geralmente, em listening, e ele geralmente tem pouca exposição de fala, ele tem pouca fala, né? Então, geralmente essas palavras não vão ser recuperadas no sentido de salvar, porque a palavra tá rodando de ano, mas recuperar no sentido de, se eu te pedir a palavra agora, como eu falei, configurações antes, né, a questão do celular, se eu te pedir agora, como é que eu digo configurações em inglês? Eu dei o desafio. O cara que não tem o celular em inglês não sabe como falar configurações em inglês, provavelmente ele vai traduzir como configurations, que não era bem o que eu pedi. E para fechar, o nosso item, não porque é o último, que ele é o menos importante, mas é o item de repetir em voz alta. Eu sou muito fã do item repetir em voz alta. O que tu diria sobre repetir em voz alta? Somos. Eu acredito que falar, assim, e eu falo isso da forma menos pejorativa possível, mas, cara, fala sozinho. Ninguém vai te julgar, pega na frente do espelho ali e repete uma ideia que tu pensou, tenta colocar aquela ideia em inglês, falando em voz alta. Vai fazer muita diferença, tanto para tua pronúncia quanto para o teu listening. Tu conseguir reproduzir o que tu fala ajuda demais. Sempre incentivo meus alunos.
Eu vejo muita gente usando o Duolingo também como ferramenta de estudos, né? Até para conseguir colocar 5 minutos de idioma. O pessoal tem a questão ofensiva e tudo mais. E eu vejo que o pessoal joga o Duolingo só tomando café e não tenta usar o Duolingo como uma ferramenta de fala, como se eles estivessem praticando aquilo com alguém. Então eles não repetem a frase em voz alta. Exatamente, dizer, joga o Duolingo e esquipa quando tem que falar. Então, tipo assim, exatamente, tem a frase de áudio, o cara pula, ele vê uma frase escrita, ele não lê em voz alta, então acontece que o cara fala, eu tenho 400 dias de ofensiva do Duolingo. Tá, beleza, abre aí, vamos ver então. Lê essa frase aqui. E aí a pronúncia do cara é muito fraca, porque ele não tem o costume de falar em voz alta. E a diferença que faz falar em voz alta é absurda. Porque falar em voz alta, quem já viu outros vídeos meus aqui no canal já deve ter visto que eu falo sobre a questão muscular de tu produzir os sons, os movimentos das palavras com a tua boca, vai fazer com que o teu cérebro relembre não somente da palavra, mas daqueles movimentos que devem ser feitos, para reproduzir aquela palavra. Então, sei lá, se eu tinha uma palavra tipo three, que é o número 3, three, então, sei lá, eu falo a primeira vez errado, daqui a pouco eu começo a pronunciar igual como está no som, meu cérebro vai se acostumando com aquele padrão de pronúncia, quando eu vejo eu estou melhor. Só que às vezes a gente não dá bola para repetir em voz alta, às vezes a gente é muito introspectivo estudando, de ler, de escrever, de ouvir, e a gente não fala em voz alta. E falar em voz alta ensina a gente a ouvir. Porque se eu ouvir o cara falar unfortunately, eu vou repetir com ele unfortunately. E quando na próxima vez ele falar comigo unfortunately, eu entendi que ele quis dizer unfortunately, que significa infelizmente. E acho até na questão da confiança do aluno também, né? O aluno Total. se sentir à vontade para falar em voz alta perto de outra pessoa faz total diferença no aprendizado. E isso é treino, né? Porque como ele não treinou para pronunciar aquelas palavras, tudo que a gente não treina e a gente tem que fazer na frente de outras pessoas, ou às vezes numa conversa com um nativo, a gente tem medo. Porque a gente tem medo do desconhecido. E o que é o desconhecido? É essa palavra que eu pratiquei pouco. E é por isso que a gente tem medo. Então, acaba que os nossos alunos, eles têm, e você que está nos assistindo não é nosso aluno, você tem medo do que tu não sabe. Então, tipo assim, por que tu não fala inglês? Eu tenho vergonha. Por que tu tem vergonha? Tu tem receio da reação das pessoas que vão te ouvir. Se eles vão rir, se eles vão comentar da tua pronúncia, etc. E por que eles vão falar da tua pronúncia? Porque tu não pratica o suficiente, porque tu não pronuncia em voz alta, porque tu não revisa e porque tu não faz as coisas que a gente falou aqui. Para fechar, Teacher Nicholas, o que tu diria para a pessoa que está vendo o nosso podcast agora e ainda assim está dizendo, eu não sei se essas dicas que eu ouvi de vocês vão resolver o meu problema? Bom, tudo que eu tenho a dizer é que no momento em que a pessoa está se dispondo a estudar para aprender um novo idioma, um vocabulário completamente diferente, aplicado de forma completamente diferente, o mínimo que essa pessoa tem que fazer é botar a cara e estar disposta ao sacrifício que isso exige. Tudo na vida exige um sacrifício, por menor que seja. Então, assim, eu quero aprender. Então tu quer, filho. Então tu quer aprender. Dá teus pulos. A gente tem muitos alunos e a gente sabe de muitas pessoas também que elas fazem inglês, elas estudam inglês como uma situação de eu preciso que vocês resolvam o meu problema, às vezes. Enquanto que a gente é só um guia. Eu estou abrindo a porta falando assim, passe, só que às vezes o cara não está dando os passos necessários para que ele atravesse aquela porta. Então, a gente precisa, às vezes, olhar para si mesmo e pensar assim, qual que é a minha meta? Eu quero resolver esse problema do inglês em 2 anos, em 3 anos? Eu quero resolver daqui a 5? Que isso vai definir o ritmo da tua prática. Se tu tá com pressa, coloque as dicas que a gente colocou em prática a partir de hoje, todos os dias. Se tu não tem tanta pressa, esse é um plano a longo prazo, tu até pode praticar uma vez por semana, mas pode demorar muito mais do que tu pensa. Principalmente em pessoas que não têm tanta aptidão. E o que eu quero dizer com pessoas que não têm tanta aptidão? Se não tiver esse background de videogame, de filmes e séries, e filme com legenda, e música, o cara não tem um algoritmo que expõe tanto ele a coisas em inglês, então se o cara não tem esse ambiente
vai ser muito mais difícil. Inclusive, temos um vídeo polêmico aqui no canal falando de quanto tempo leva para aprender a falar inglês fluentemente. Provavelmente eu vou colocar aqui depois da cabeça do Nicolas. Em algum lugar. No card. Ali acima da cabeça do Nicolas vai estar no card o link no outro lado, na outra orelha. Aí sim, exatamente aí vai estar o vídeo que a gente falou quanto tempo leva para aprender inglês e a resposta você descobre lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Coloque a sua experiência nos comentários, o que você faz para aprender inglês, qual que é a sua pequena rotina de inglês diária e a gente vai conversando nos comentários. Voltaremos semana que vem com mais episódios aqui do nosso podcast da Academia do Inglês. E não se esqueça de conferir os links da descrição, academiadoinglês.online para estudar com a gente e também revise.cards para estudar inglês, para nunca mais esquecer o que você estudou. Obrigado a você que assistiu até aqui. Thank you very much. See you later. Bye.